Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de Lucas. Eu vou ler com vocês no capítulo 15. Se você quiser, eu vou ler agora dos versículos 11 até o 32. Mas se você quiser deixar a Bíblia aberta ou o aplicativo celular aberto aí, que nós vamos ler mais versículos no capítulo 15 ainda de Lucas depois. Lucas 15, de 11 a 32. Uma parábola muito conhecida. Parábola do filho pródigo. Diz assim, Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu a uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra é viva, te agradecemos porque a tua palavra é eficaz, te agradecemos porque o Senhor ainda fala conosco. Nós adoramos a um Deus que vive, a um Deus que fala, e nesta noite nosso pedido é: Deus, novamente, mais uma vez, fale aos nossos corações. Nós estamos sedentos por mais de ti, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Deus, que nesta noite o Senhor venha com a tua unção, Pai, para que a gente não apenas ouça uma boa palavra, Pai, mas
conquiste os nossos corações nesta noite, mexa com as nossas estruturas nesta noite. Nós queremos, Deus, sair deste lugar mais apaixonados pelo Senhor, mais apaixonados pela Tua presença, talvez com convicções de coisas que ainda não havíamos percebido, Pai, com convicções talvez de pecados, Deus. Nós queremos ser transformados nesta noite. Molda o nosso caráter, fala conosco através da Tua palavra, através da minha vida, Deus. Eu me coloco nas Tuas mãos nesta noite, que eu seja a boca do Senhor neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, diga amém. Eu coloquei aqui 3 coisas que eu quero que vocês tenham em mente durante essa mensagem inteira. A primeira coisa que nós precisamos saber nessa passagem é com quem Jesus, porque foi Jesus que contou essa parábola. Parábola, como eu disse semana passada eu também preguei sobre uma parábola que Jesus contou. Era a história que Jesus usava algumas vezes para conversar, para tentar explicar, para trazer um conceito para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, para que elas conseguissem entender a mensagem que Ele queria passar para elas. E mais uma vez Jesus está com algumas pessoas o cercando. Essas pessoas estão sentadas para ouvir Jesus, e Jesus conta essa parábola. Uma parábola, talvez se não a mais conhecida, mas uma das mais conhecidas na Bíblia, a parábola do filho pródigo, né? Mas nós precisamos saber com quem Jesus estava falando. E isso vai estar escrito logo lá no começo, em Mateus capítulo 15, no versículo 1 e no 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então aqui nós temos um grupo de pessoas, certo? Nós temos os publicanos e os pecadores que estavam sentados para ouvir Jesus. Este era o primeiro grupo de pessoas. Todos os tipos de pecadores, todas as pessoas que a gente talvez julga não ser digna, talvez os fariseus que estavam ali diziam que aquelas pessoas não seriam dignas de estar ali na presença de Jesus, mas existia esse grupo de pecadores, talvez prostitutas, talvez publicanos, cobradores de impostos, que estavam ali sentados para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Essas pessoas, de alguma forma, elas sentiam o desejo de estar perto de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê que Jesus sempre tinha à sua volta esse tipo de gente. As pessoas, talvez porque elas não se sentiam tão julgadas assim, talvez porque mesmo Jesus trazendo palavras duras, elas conseguiam sentir amor através das palavras de Jesus. Então o primeiro grupo de pessoas que estavam ali com Jesus eram os pecadores. Não eram talvez as pessoas da igreja, não eram os religiosos, eram os pecadores. E no versículo 2 vai falar um outro grupo de pessoas que estavam ali também. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós sabemos que ali na presença de Jesus tinha pecadores, mas também ali na presença de Jesus tinha fariseus, tinha mestres da lei, tinham os religiosos, tinham os crentes da época, tinham aqueles que observavam as leis de Moisés, tinham aqueles que viviam debaixo da lei, tinham aqueles que faziam tudo o que eles achavam que era certo para servir a Deus. Estes também estavam ali com Jesus e estavam com um olhar, olhando para Jesus e já questionando, dizendo: olha, mas o Senhor está sentado com estes, o Senhor come com estes, esses pecadores, a prostituta, os publicanos, é isso mesmo? Então quero que você tenha isso em mente durante a mensagem. Nós temos Jesus, e nós temos pecadores, e nós temos crentes, nós temos fariseus, nós temos religiosos ali na presença do Senhor também. 2 grupos de pessoas. Segunda coisa que eu quero que você tenha em mente aí, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante, é que a mensagem que Jesus traz para aquelas pessoas, ela não só está nesta parábola aqui, a parábola do filho pródigo. É muito falado dessa parábola, porém, Jesus no capítulo 15 inteiro, e nós vamos ver que tem 3 parábolas, e as 3 parábolas estão interligadas. Tanto que, quando nós começamos a ler sobre a parábola do filho pródigo, no versículo 11, diz assim: continuou. Continuou o quê? Continuou a história, continuou uma outra parábola do que ele já estava falando com aquelas pessoas. Então nós vamos ligar as outras 2 parábolas
a esta parábola do filho pródigo, que nós vamos falar um pouco sobre ela primeiro, é que essa é uma parábola muito conhecida, todos vocês já conhecem, todos vocês já ouviram pregações, mas eu sei que Deus sempre tem algo novo para nos trazer, eu sei que Deus sempre quer abrasar os nossos corações, eu sei que sempre, às vezes a gente se esquece de alguma coisa e Deus fala conosco novamente. Eu vou gastar uns 10 minutos falando da parábola do filho pródigo, depois nós vamos entrar em um outro assunto. E eu coloquei aqui na parábola do filho pródigo, nós temos 3 pessoas que aparecem na parábola, que é o pai e os 2 filhos. Vai falar sobre essas 3 pessoas, e eu quero falar um pouco sobre estes 3 caras que aparecem dentro dessa parábola: o pai, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Então não se esqueça dessas coisas aí enquanto nós falamos. A parábola do filho pródigo, ela é uma parábola, ela é uma história que Jesus conta para demonstrar o amor do pai pelos seus filhos. Ela é uma parábola onde ela vem bagunçar com a cabeça dos religiosos, porque os religiosos eles viviam debaixo da lei. Eles não conseguiam compreender a graça de Deus, eles não conseguiam compreender a graça de que Jesus havia vindo, e que agora eles já não mais estariam debaixo de uma lei, debaixo de uma regra, de que a partir de Jesus eles seriam salvos, não por aquilo apenas que eles faziam, não se eles obedecessem todas as leis, se eles obedecessem todas as regras, se eles cumprissem com todas as leis, mas aquilo era difícil demais para entrar na cabeça daqueles religiosos. Para eles, Moisés era como se fosse um Deus para eles, e as leis de Moisés, e as leis eram o caminho para que eles se encontrassem com Deus, e não existia outro caminho. Mas Jesus vem mostrando um outro lado da moeda. Jesus, ele vem falando sobre graça. Jesus, ele vem tentar mostrar um outro lado que para aqueles religiosos e fariseus eles não conseguiam compreender muito bem. Essa parábola vai falar sobre a graça, vai falar sobre a misericórdia, vai falar sobre um filho que chega para o seu pai. Ele está na casa do seu pai, e na casa do seu pai ele tem tudo o que ele precisava. O seu pai dava amor, o seu pai dava suprimento, ele tinha todas as coisas, ele comia, ele dormia, ele vivia bem, ele tinha tudo o que ele precisava, todas as suas necessidades eram supridas. Mas esse filho, um dia, ele decide ir embora da casa do pai. Não apenas ir embora da casa do pai, ele decide pedir para o seu pai parte da herança, que era de direito dele, depois que o pai morresse. Um pedido como aquele, naquela época, era como se aquele menino dissesse: olha, pai, já que o senhor não morre logo, na verdade eu queria que o senhor morresse, porque aí eu teria direito já logo do que eu quero, dos seus bens, aí eu já teria direito. Mas como o senhor não está morrendo logo, então faz o seguinte, já divide aí a parte, me dá a minha parte que eu quero, a minha parte, eu não quero mais nada seu, eu só quero a minha parte, eu só quero os meus bens e eu vou embora. Agora, eu fiquei pensando sobre isso. Aquele menino precisaria ter ido embora? Ele não precisaria ter ido embora. O pai foi tão bondoso que o pai deu a ele a parte da herança. O pai vendeu, dividiu lá, vendeu e deu a ele, falou: olha, é isso aqui que é a sua parte, toma aqui a sua parte. Aquele menino, ele já tinha o que ele queria. Ele podia ter pego a parte dele e ficado na casa do pai. Ele podia ter continuado vivendo a vida dele, ele podia ter gasto o dinheiro do pai do jeito que ele quisesse, ele podia ter comprado na casa, ele podia ter saído com as mulheres que nós vemos aqui na história que é isso que ele faz. Ele gasta o seu dinheiro com meretrizes e com festas. Ele podia ter feito isso mesmo estando na casa do pai. E eu fiquei me perguntando o porquê que aquele garoto, porquê que aquele jovem toma a decisão de não permanecer, de não ficar na casa do pai, se o pai já havia dado para ele aquilo que ele queria. Eu chego à conclusão de que o que aquele jovem queria não era só os bens do pai, não era só os bens materiais, mas ele não queria ser supervisionado, ele não queria ser submisso, ele não queria ninguém controlando a sua vida. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, este é um grande perigo. Quantos conhecem alguém que não quer ter uma autoridade na sua vida? Quantos conhecem alguém que tem dificuldade de ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida? Quantos conhecem alguém que se acham independentes demais, que muitos até acham que não precisam de Deus na sua vida? Não, eu me viro, eu consigo
consigo fazer as coisas sozinho, eu posso tomar controle da minha vida. Muitas pessoas nem acreditam em Deus e acham que não precisam de Deus na sua vida. Elas acham que elas podem controlar a sua vida, elas acham que elas podem fazer tudo, elas não precisam de ninguém, elas são autossuficientes. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um líder, eu não preciso de uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós entendemos que a casa do Pai, quando nós entendemos sobre autoridade espiritual, quando nós entendemos que estar debaixo de autoridade, na verdade significa proteção para as nossas vidas, mas muitas pessoas não compreendem, e a gente vê que esse garoto, ele vai embora, e o que acontece com a sua vida? A sua vida é destruída. Por quê? Porque ele não tinha ninguém para dar conta. Ele não dava explicação para ninguém. Ele quis não apenas o dinheiro, ele quis não as coisas do pai apenas, mas ele queria ser dono da sua própria vida. Ele queria tomar as suas próprias decisões, ele queria escolher os seus passos. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: é um perigo muito grande com pessoas que se acham autossuficientes demais, acham que podem todas as coisas, se acham demais, se acham boas demais, acham que podem caminhar sozinhas, acham que não precisam de ninguém, acham que não precisam de um pastor, não ouvem ninguém. Tem alguém que conhece alguém assim? Não ouve ninguém, é turrão, não escuta ninguém, não ouve um conselho, não ouve uma pregação, mas o seu coração não adurece, não amolece, é duro. E nós vemos que este jovem, ele sai debaixo da autoridade, ele sai da casa do pai, e ele vai colher e sofrer as consequências lá na frente. A sua vida é quebrada, é destruída, porque ele saiu da casa do pai. Talvez se ele tivesse pego a herança do pai, gastado da mesma forma, mas tivesse permanecido na casa do pai, talvez o pai teria ainda: não, meu filho, calma, não. O pai contornaria a situação, o pai todos os dias talvez levantaria, aconselharia e diria: não, meu filho, calma, não é assim, olha, pensa bem no que você vai fazer, pensa bem nas suas escolhas. Talvez quando o filho chegasse de madrugada de uma festa, o pai iria lá e iria orar com o filho e dizer: calma, ô filho, peraí, esse não é o melhor caminho para a sua vida. Mas aquele jovem, ele não queria isso, ele queria fugir da presença do pai, ele não queria estar na presença do pai. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a primeira lição que nós temos aqui é cuidado com você mesmo, de você não achar que você é dono da sua própria vida, você pode tomar as suas decisões sozinho. Cuidado de não estar debaixo de uma liderança, não ser submisso, não deixar que ninguém fale na sua vida. Essas pessoas geralmente quebram a cara lá na frente, choram e sofrem, porque não ouviram alguém, não estavam debaixo de autoridade. Autoridade significa proteção. Na casa do pai ele tinha proteção, ele tinha alimento, ele tinha lugar para dormir, ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele decidiu ir embora. Aí nós sabemos o que acontece: aquele jovem, ele gasta o dinheiro. A Bíblia não conta o tempo que isso demorou para acontecer. Ele foi viver a vida dele, ele gastou, ele foi para a festa, sei lá o que ele fez, ele gastou todo o dinheiro. Um dia o dinheiro acabou. Um dia a festa acabou. Quando o dinheiro, a festa acabou, os amigos acabaram, a sua vida virou uma bagunça. Porque deixa eu te dizer uma coisa: as coisas dessa vida, as coisas terrenas, as coisas terrestres, queridos, é passageiro, passa. Não se engane você achando que não é bom demais. Pode ser bom uma noite, pode ser bom 2 noites, mas a conta chega, a conta do pecado chega, a conta de uma vida em pecado chega, a conta de uma vida longe de Deus, ela chega. Nós sabemos que o pecado, ele traz morte, nós sabemos que o pecado traz destruição, nós sabemos que o pecado traz choro, nós sabemos que o pecado traz separação das nossas vidas com Deus. Aquele jovem está distante da casa do pai, ele está com a sua vida quebrada, ele chega num ponto onde ele não tinha o que comer, onde ele vai e pede para trabalhar na terra de uma pessoa. A Bíblia conta que a situação daquele jovem era tão grave que ele desejava comer a comida dos porcos. Aqui nós estamos falando de filho, aqui nós estamos falando, e aqui a história começa falando, faz questão de dizer assim: um homem tinha 2 filhos. Aqui está falando sobre filho. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Filho, cuidado, o amor que nós temos por um filho. Aqui, um jovem que tinha pai, um jovem que tinha tudo na vida, agora está passando fome, agora está desejando comer a comida dos porcos. E aí,
um dia ele decide, naquela situação terrível, naquela situação drástica que ele estava vivendo, sofrimento, fome, terror, tristeza, angústia, sozinho. Agora os amigos não estavam mais à sua volta, porque num momento como este os amigos realmente eles vão embora, as pessoas vão embora, ninguém quer saber, ninguém quer estar do lado. As pessoas estão do lado quando há festa, as pessoas estão do lado quando está tudo bem. Agora num momento como este, geralmente as pessoas não querem saber, as pessoas viram as costas, e aquele jovem está numa situação terrível, ele está sozinho. Então ele se lembra, e aqui me chama a atenção uma palavra que está lá em Lucas 15:17, que diz assim: então caindo em si, disse. Aqui está a chave. Aqui é o porquê dele ter voltado para a casa do pai. Caindo em si. Ele caiu em si. Ele se deu conta. Ele percebeu. Caiu a sua ficha. E é isso muitas vezes que precisa acontecer nas nossas vidas. Tem crente que parece que a ficha ainda não caiu. Parece que ainda não percebeu. É aquele ditado que nós ouvimos e é verdade, é realidade. Aqui na vida desse rapaz acontece isso. Muitos vão vir pela dor, nem todos vão vir por amor. Alguns vão vir pela dor. E aquele jovem, ele cai em si no momento da dor. Ele cai em si, ele não caiu em si quando ele recebeu a riqueza, ele não caiu em si quando ele estava festejando, ele não caiu em si quando a vida estava no oba-oba, mas ele cai em si quando a sua situação está terrível, e ele se lembra que na casa do pai, a situação que ele vivia era muito melhor. Ele se lembra que na casa do pai ele comia bem, ele se lembra que na casa do pai ele dormia bem. Então a Bíblia conta aqui que ele cai em si, ele percebe, ele se dá conta que, puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu poderia estar lá na casa do meu pai, eu poderia estar lá, eu estaria vivendo muito melhor. E queridos, aqui é um ponto chave, aqui é um ponto da virada na minha, na sua, na vida de todos nós. Quando nós caímos em si, dizemos: uau, existe uma vida melhor para ser vivida. Deus tem uma vida melhor para que a gente viva. Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Em algum momento, você que está aqui, talvez você entrou na presença de Deus e foi tão forte, a presença de Deus foi tão forte, Deus falou tanto ao seu coração, talvez você se emocionou, talvez você sentiu uma paz que nunca havia sentido antes, talvez você sentiu uma alegria que você nunca havia sentido antes, e você diz: Gui, uau, eu não sabia que existia algo tão bom assim, eu vivia a minha vida de qualquer jeito, eu busquei felicidade em tantas coisas, mas hoje eu percebo, a sua ficha caiu, você caiu em si, existe algo melhor para a minha vida. Eu estou comendo comida dos porcos, eu estou desejando comida dos porcos, eu estou achando que a alegria está na comida dos porcos, eu estou achando que a alegria está em viver essa vida terrena aqui, em olhar para as coisas dessa terra, mas em algum momento nós caímos em si e dizemos: olha, existe uma vida melhor. O Espírito Santo trouxe uma convicção no nosso coração: existe alegria, existe uma vida melhor. Na casa do Pai a alegria é plena, na casa do Pai é a paz que não se pode comprar em lugar nenhum. E então nós ficamos loucos e pensamos: mas como pode? Como que nós conseguiríamos voltar para a casa do Pai? Todos nós já nos sentimos constrangidos de voltar à presença de Deus. Todos nós, em algum momento, já sentamos no banco da igreja e nos sentimos sujos demais. Todos nós já diante de um apelo, e talvez o pastor disse: olha, você que está aqui, Deus ele te ama e ele te aceita de volta. Mas talvez você, com as suas mãos impuras, com o seu coração sujo, pensou: Deus, eu não sou digno disso. Ah, Deus, se o pastor soubesse do meu passado, se o pastor soubesse do que eu fiz ontem, se o pastor soubesse da vida que eu levei, se o pastor soubesse da minha história, ele não estaria dizendo que eu
teria mais uma chance. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a chance, por causa do sacrifício, por causa do sangue de Jesus, Ele pagou o preço para que nós, mesmo no meio dos pecados, um dia pudéssemos cair em si e olhássemos para Jesus e disséssemos: Jesus, nós queremos essa vida que o Senhor tem para nós. Aquele jovem, ele faz planos, ele pensa: o que eu vou falar para o papai? Eu envergonhei meu pai, eu abandonei o meu pai, a casa do meu pai. Os amigos do meu pai talvez caçoaram e zombaram da cara do meu pai. Talvez meu pai passou vergonha por minha causa. Nem sei o quanto eu fiz o meu pai sofrer e chorar por minha causa. Agora vou ter eu a cara de voltar. Mas aquele jovem, ele faz uma estratégia. Ele pensa: puxa, eu vou falar para o meu pai: olha pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor não precisa me colocar no mesmo lugar de antes. Eu era filho, eu não preciso ser como filho, mas me trata apenas como um dos seus servos, um dos seus criados, um dos seus empregados, que já está bom demais. Sabe o que é mais lindo, queridos? O mais lindo, sabe o que é? É que a gente vê que quando o menino volta, tudo aquilo que ele havia perdido é restituído na sua vida. Tudo aquilo que ele havia perdido talvez a sua túnica, é restituído. Ele havia perdido todas as coisas, é restituído. O pai chama e diz: não, nós te recebemos de volta, a casa é para você, a família é sua, a cama é sua. Olha, o bezerro traz que nós vamos matar. Olha, nós queremos te receber de volta. Sabe o que isso nos diz? O caminho de volta é o caminho da restituição. Não existe restituição sem volta. Não existe restituição se nós não olharmos para dentro de nós e analisarmos a nossa vida e formos humildes o suficiente para voltarmos o caminho que nós trilhamos. Muitas pessoas, elas querem estar na casa do pai de volta, mas elas não querem consertar. Sabe por quê? Voltar para a casa do pai, queridos, muitas vezes fala sobre sermos humildes, fala sobre reconhecermos os nossos erros, fala sobre chorarmos e colocarmos os nossos joelhos no chão e reconhecer: sim, olha, infelizmente eu errei, eu pequei. E é difícil demais para nós somos orgulhosos, é difícil demais para nós muitas vezes reconhecermos. É difícil demais, na verdade você briga com uma pessoa e você não quer ir lá pedir perdão, você não quer ir consertar, não, eu não vou não, porque ele também falou assim comigo. A gente é duro demais, mas o caminho da restituição, aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, só vai ser feito quando eu e você nós voltarmos. O caminho da volta, o caminho do arrependimento, o caminho da reconciliação é o caminho da restituição de Deus na minha e na sua vida. Talvez você não está experimentando aquilo que o Pai tem para você, talvez você não se sinta na casa do Pai, talvez você não está desfrutando das coisas que o Pai tem para você, porque você ainda não voltou, você está distante, você não foi humilde o suficiente para olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros e reconhecer o lugar onde você está. Mas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração: olha, o melhor caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho na direção da casa do Pai. Aí sim, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O filho chega na casa do Pai. O Pai recebe o filho com uma grande festa. E a parábola do filho pródigo é sobre isso. Mas não só sobre isso. A parábola do filho pródigo é sobre essa grande festa. A parábola do filho pródigo é sobre essa graça e essa misericórdia de Deus para conosco. Porque todos nós, se não somos, já fomos como o filho pródigo. Já pecamos, já abandonamos a Deus, já fizemos e talvez a gente faça ainda, algumas pessoas façam, coisas que não agradam o coração de Deus. Mas esse texto nos mostra que o Pai, Deus, sempre está de braços abertos para nos receber
de volta. Aquele pai, os anos passaram. Talvez se eu fosse o pai, talvez se você fosse o pai, talvez a nossa primeira atitude ao ver o filho seria: precisa ser disciplinado, precisa apanhar, vai tomar um couro agora, vai ficar de castigo 1 mês, menino. Agora vai sofrer, agora está voltando agora? Fez passar vergonha? Agora vai trabalhar mesmo duro aqui. Mas Jesus conta essa parábola e diz: olha, o pai estava pronto para receber. O pai fez festa, porque para o pai aquele estava morto, agora reviveu, agora está vivo. Grande festa, motivo de alegria. A Bíblia nos diz, olha, que a festa no céu quando um ímpio se arrepende. A festa no céu alegra o coração de Deus. Deus fica feliz, faz uma festa, restitui aquilo que o filho havia perdido. E como eu falei para vocês no começo da mensagem, nós temos 2 grupos de pessoas ouvindo essa mensagem que Jesus está falando do filho pródigo. Eu fico imaginando os pecadores, os publicanos, ouvindo essa mensagem. Imagina a unção de Jesus. Jesus falando, e talvez o ranho para todo lado, a choradeira para todo lado. Os pecadores chorando e dizendo: oh, tem uma chance para mim. Oh, que bom saber que existe misericórdia para a minha vida. Que bom saber que o Pai me aceita de volta. Que bom saber que ainda existe uma chance para a minha vida. Que bom saber que existe um Deus que é amoroso. Que bom saber que existe um Deus que é misericordioso, que é cheio de compaixão, cheio de graça. Que bom saber disso. Com certeza os pecadores, os publicanos estavam vibrando com esta mensagem, felizes, porque agora tinha esperança, porque agora eles talvez tinham encontrado uma saída para suas vidas. Puxa, nós temos uma chance, Deus tem uma chance para a nossa vida. Creio que Jesus estava falando com esse grupo de pessoas, sim. Creio que Jesus estava levando uma mensagem para os pecadores e dizendo: sim, tem uma chance para vocês. Sim, Deus quer fazer uma obra na vida de vocês. Sim, Deus aceita e perdoa vocês. Mas eu consigo enxergar os fariseus com os olhos assim: caramba, hein? A gente está fazendo tudo que é certo, está obedecendo a lei aí, estamos cumprindo tudo direitinho. Está difícil, é difícil, viu? 600 e tantas leis, está difícil. E agora aparece esse cara dizendo que esse bando de pilantra, esse bando de safado político, bandido, olha, Jesus está dizendo que tem uma chance para ele também. Jesus está dizendo que Deus quer receber ele também. A prostituta tem uma chance para ela também. Os fariseus estão incomodados com aquela conversa. Mas a parábola do filho pródigo, ela tinha uma mensagem para os pecadores e ela tinha uma mensagem para os fariseus. Eu quero voltar um pouquinho com vocês no começo, no início, na primeira parábola que é contada no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida. Que está nos versículos 3 até o 7, que diz assim, preciso correr. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus começa contando essa parábola. Antes da parábola do filho pródigo, ele conta primeiro essa. Aí está todo mundo ouvindo, os pecadores felizes, porque Jesus está falando, a festa é maior quando um que está perdido é encontrado do que os 99 que está lá no rebanho. Os fariseus estão pensando: eu estou no rebanho, eu estou aqui, então tem mais festa para aquele que estava fora e chegou do que para mim que estava aqui no rebanho. Depois Jesus vem e conta uma outra parábola,
na dracma perdida, que está no versículo 8 até o 10, e diz assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deixa eu só voltar um pouco na história e falar um pouco sobre o irmão do filho pródigo. A Bíblia conta que quando o irmão que estava no campo trabalhando, e ele chega de volta a casa e percebe que está acontecendo uma festa, alguma coisa diferente está acontecendo, ele pergunta ali por um criado do pai: o que está acontecendo? O criado conta para ele, fala: olha, está tendo uma festa porque seu irmão chegou aí, seu pai ficou feliz, saiu correndo, abraçou ele, mandou matar um bezerro, mandou fazer uma festa, botou anel, sandália, roupa nova no menino. O irmão fica indignado e bravo, não aceita, fica do lado de fora da casa, não entra na festa, fica nervoso com aquilo. O pai sai da festa, tenta reconciliar e diz: não, meu filho, por que você está chateado? Olha só, seu filho estava como morto, agora ele reviveu, nós estamos dando uma festa, nós estamos felizes. Mas aquele menino diz: olha, eu tenho obedecido, eu tenho servido ao Senhor, e nunca foi me dada uma festa como essa. O Senhor nunca matou um bezerro como o Senhor está matando agora para o meu irmão. Aquele irmão fica indignado, porque o pai estava fazendo algo para o seu irmão e não estava fazendo para ele. Existe uma ligação e uma mensagem que Jesus estava tentando passar através todas estas parábolas. O irmão do filho pródigo, para mim, ele representa ali os religiosos que estavam ouvindo Jesus. Jesus, ele traz uma mensagem de graça e misericórdia, dizendo: olha, é aceito, vocês podem ser aceitos, os pecadores são aceitos, a festa no céu. Mas Jesus estava dizendo: olha, existe alguém que está dentro da casa, existe alguém que está dentro, existe alguém que está ali no meio, existe alguém que não foi para fora, existe alguém que não está perdido lá fora, existe alguém que está aqui dentro, mas mesmo aqui dentro está perdido. Mesmo aqui dentro, o coração está igual ao coração daquele que está fora, porque aquele que estava fora estava desejando o quê? As coisas do pai. E aquele que estava dentro de casa, ele revela o quê? Quando o pai dele debate com ele, ele revela que ele estava interessado também nas coisas do pai. Pai, eu te sirvo, eu estou na tua casa e o Senhor nunca me deu algo como este. Ele estava interessado nas coisas do pai também. Ele apenas permaneceu em casa, ele não foi embora, não fez como seu irmão, não fugiu, mas ele desejava a mesma coisa, ele queria as coisas do pai. As duas primeiras parábolas que Jesus conta, uma vai falar de uma ovelha que está onde? Fugiu, está fora de casa, está no campo. A segunda parábola é da dracma, que está onde? Dentro de casa. Acredito eu que existe uma ligação, porque Jesus conta essas três parábolas tentando explicar apenas uma coisa. Jesus está dizendo uma coisa: é possível estar fora e estar perdido, mas é possível estar dentro e estar perdido também. A sensação que nós temos muitas vezes é que os perdidos estão fora. Muitas vezes nós ouvimos a parábola do filho pródigo e a gente olha para o filho pródigo como aquele: puxa, olha, pastor, graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus não somos como o filho pródigo. Graças a Deus não somos como uma das 100 ovelhas lá que estavam perdidas. Ô pastor, estamos na casa, estamos no rebanho, não pastor, não sou o filho pródigo, não fiquei na casa do pai, estou lá na casa do pai, mas talvez no outro grupo dos fariseus, que eu acredito que Jesus estava tentando falar com eles, talvez no outro grupo, a dracma que estava perdida mesmo dentro da casa, talvez o irmão que não tinha ido embora, mas estava dentro da casa, mas o seu coração estava como se estivesse lá fora junto com o seu irmão e desejava as mesmas coisas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tinha uma mensagem para os pecadores, mas Jesus também trouxe uma mensagem para os religiosos, dizendo: não basta você estar dentro de casa, não basta você estar sentado no banco da igreja, não basta você estar na casa do pai achando que todas as coisas estão certas. Sabe por quê?
quê? Deus, Ele olha o coração, Deus, Ele olha o nosso interior, Deus, Ele olha a nossa motivação. Talvez você esteja sentado no banco da igreja porque você quer as coisas do Pai. Talvez você está sentado no banco da igreja porque você quer as promessas. Talvez você está sentado aqui pela motivação errada e você é igual àquele que está lá fora. Jesus, Ele está trazendo uma mensagem para esses dois grupos. Os pecadores estão felizes. Oh, tem chance para mim, tem chance para você. Imagina a prostituta olhando para o bandido e falando: rapaz, eu achei que ele estava lascado. Tem uma chance para a gente. Agora os cumpridores da lei, os mestres da lei, talvez olhavam um para o outro e pensavam: será que ele está tentando falar alguma coisa com a gente? Eu acho que a mensagem é só para eles. Por isso que no versículo 11, quando a parábola do filho pródigo começa, diz assim: continuou. Porque a história é uma só. O capítulo 15 inteiro vai falar sobre isso. A história é uma só. A parábola das ovelhas, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Jesus estava falando: é possível se perder, é possível estar longe, estando longe ou estando dentro. E eu prego isso e falo isso nessa noite, queridos, com compaixão e cheio de amor. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes os nossos olhos estão lá, nós pensamos lá, nós pensamos: que realmente nós precisamos ter compaixão do mundo, olha que realmente, olha, o povo está perdido. E queridos, muitas vezes eu tenho visto a perdição dentro da igreja, muitas vezes eu tenho visto a falta de amor dentro da igreja, muitas vezes eu tenho visto a falta de compaixão dentro da igreja, muitas vezes eu tenho visto falta de relacionamento com Deus dentro da igreja. Queridos, se nós não mudarmos o que acontece aqui dentro, jamais mudaremos o mundo, jamais seremos bênção na vida de alguém, jamais impactaremos positivamente a vida de alguém, porque eles vão olhar para nós e dizer: não queremos ser igual a vocês. Os fariseus eram assim. As pessoas não queriam ser igual a eles, porque eles julgavam, eles olhavam, eles rebaixavam. Eles achavam que eles eram os donos da verdade. Muitas vezes estamos sentados num banco de uma igreja e a única coisa que é alimentada nas nossas vidas é o nosso ego. Somos mais santos, agora falamos diferente, agora damos a paz do Senhor, agora é glória a Deus, é de glória em glória, é rajada de fogo, é sapatinho de fogo. Antes de sapatinho de fogo, meu irmão, você precisa de relacionamento com Jesus. Antes de dar rajada, você precisa obedecer a palavra de Deus. Aí sim a sua vida vai ser transformada, aí sim a vida das pessoas que estão à sua volta vão ser impactadas. Senão você não passa de um fariseu, você está longe da casa do Pai, você está dentro, mas o seu coração está longe. Você acha que conhece, mas na verdade você não conhece. Mas a boa notícia é que a misericórdia é para todos. A misericórdia é para o pastor que talvez um dia achou que era bom demais, que talvez um dia achou: estou pregando muito bem, estou uma bênção, as pessoas dizem que a minha palavra está... Essa misericórdia é para mim também. Essa misericórdia é para os conhecedores da palavra. Essa misericórdia é para aquele que chegou arrebentado. Essa graça é para aquele que... É como a parábola que está lá, eu anotei aqui. A parábola do fariseu e do publicano que está lá em Lucas 18. Tem um fariseu e tem um publicano. Eles vão ao templo para orar. O fariseu levanta a sua mão e faz uma oração bem bonita. Aquela oração poderosa. O publicano, coitado, está ali na presença, está ali, pensando: oh Deus, eu não sou digno nem de levantar a minha mão aqui. Ele ora com o seu coração. A Bíblia diz que o publicano foi embora justificado daquele lugar.
A graça, a misericórdia de Deus é para mim, é para você, é para o coração que se arrepende, é para o humilde que chega na presença de Deus e diz: Deus, eu não sou merecedor. Deus, o Senhor sabe da minha história. Deus, o Senhor sabe do meu passado. O Senhor sabe de como eu vivi até aqui. E eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A mensagem hoje é para aquele que talvez nunca tenha ouvido falar de Deus. É para aquele que talvez hoje chegou nesse lugar arrebentado. Talvez você chegou e você está com a sua vida arrebentada. Essa mensagem é para você. Deus te ama, Deus te aceita de volta, Deus te recebe. Ele quer restituir aquilo que foi roubado. Ele tem uma nova história para você. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Essa mensagem é para você, crente, que é crente, conhece a palavra de Deus. Não está lá no mundo não, está aqui dentro, está sentado no banco da igreja, mas está precisando dessa misericórdia e dessa graça também. Porque sua vida não está mudando. Porque você está aqui dentro, mas você está longe de Jesus. Você está aqui dentro, você tem uma religião, mas você não tem o Deus da sua religião. Você sabe versículos de cor, mas faz tanto tempo que você não chora na presença do papai. Você vem nos cultos, mas faz tanto tempo que você não deita no seu quarto, no chão, e chora. E diz: oh Senhor, como é bom apenas estar na tua presença. E Deus fala com você. Essa graça, essa misericórdia é para você também nessa noite, crente.